Fala galera, terceiro videozinho sobre a liturgia. Vamos então aprofundar mais um pouquinho nesse significado tão profundo. Vamos falar um pouquinho sobre a liturgia terrestre e a liturgia celeste. Qual que é a diferença? Na liturgia da terra, nós participamos, saboreando já da liturgia celeste. Prestaram atenção? Na liturgia da terra, na missa, nos sacramentos, nós participamos, saboreando já da liturgia celeste. Ou seja, a liturgia que nós celebramos aqui antecipa para nós a liturgia do céu. Ou seja, o que nós vivemos aqui, por isso que nós devemos entender de modo ainda mais profundo o que a gente celebra, porque o que a gente celebra aqui, o que a gente participa aqui, é o que nós vamos vivenciar no céu. É para o céu que nós estamos caminhando, não é? Então, a gente, no nosso dia a dia em comunidade, nós já antecipamos, a liturgia antecipa, traz para nós aquilo que nós vamos vivenciar lá em cima, lá no céu. Por isso a gente deve buscar saber, a gente deve procurar fazer com a máxima vontade, com o máximo desejo, aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, do nosso coração concordar com a nossa voz, de sair de dentro de nós, para que a gente não celebre em vão, porque senão a gente pode chegar, lá no céu e aí, o que é aquilo? Deus já nos deu a graça de saborearmos aqui, já agora, nos preparando para aquilo que a gente ainda vai viver lá no céu, no seu reino, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para o qual nos encaminhamos como peregrinos, onde o Cristo está sentado à direita de Deus, qual ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com toda a milícia do exército celeste, entoamos um hino de glória ao Senhor, e venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Ou seja, os nossos santos de devoção, aqueles que a igreja nos propõe exemplos para segui-lo, Hoje, dia 9, estamos celebrando aí a festa de Santa Paulina, uma grande inspiradora. Então, são pessoas que já estão lá, da qual nós queremos fazer parte um dia, mas que a igreja nos coloca para nos ajudar no caminho, para chegar até lá. Esperamos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareceremos com Ele na glória. A liturgia é cume e fonte da vida da igreja. Contudo, a liturgia é o cume para o qual se dirige a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua graça, toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus, pela fé e pelo batismo, se reúnam em assembleia, louvem a Deus na igreja, participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor. É tudo isso que nós vivenciamos, e graças a Deus nós vivenciamos. Estamos distantes de tudo isso, mas logo vai passar e a gente vai voltar a servir ao altar, a se reencontrar com os irmãos, para louvar a Deus e participar do santo sacrifício. A liturgia, por sua vez, impele os fiéis, saciados pelos mistérios pascais, a viverem em união perfeita e pede que sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé. É o testemunho. A gente precisa dar o nosso testemunho.
Eu não posso ser uma coisa aqui na igreja e lá fora ser outra. Senão, o trabalho que os apóstolos tiveram e que a igreja nos convida a ter, pelo mandamento do Senhor, e de fazer todos os povos discípulos meus, não vai fluir, não vai dar certo. Porque se as pessoas verem a gente na igreja de uma forma e lá fora verem de outra, que sentido tem estar dentro da igreja então? A gente precisa dar um testemunho. Nós, como coroinhas, futuros acólitos, precisamos dar um passo ainda mais. Já que a gente está dando esse passo a mais dentro da igreja, nós precisamos também, de certa forma, dar um passo a mais lá fora, na minha casa, na minha escola, com os meus amigos, com as pessoas que eu nem conheço, mas que eu encontro na rua, ser amigável. A renovação na Eucaristia da aliança do Senhor com os homens solicita e estimula os fiéis para a imperiosa caridade de Cristo. Da liturgia, portanto, e particularmente da Eucaristia, como de uma fonte, corre sobre nós a graça, e por meio dela conseguem os homens, com total eficácia, a santificação em Cristo e a glorificação de Deus, a que se ordenam como seu fim todas as obras da Igreja. Se nós, no fim da nossa vida, não conseguirmos alcançar a santificação em Cristo, nós não fomos igreja. A igreja não conseguiu, não porque ela não conseguiu pelas forças dela, mas porque nós não deixamos a igreja fazer com que nós nos tornássemos a imagem de Cristo. Se nós estamos caminhando para o céu, para o convívio dos santos, nós precisamos fazer da nossa vida já, participando da liturgia, aliás, tirando da liturgia toda a força possível para nós conseguirmos alcançar essa graça de convivermos no céu com os santos. Isso não é só para as beatas e beatos, para os santos dos altares, é para mim e para você. Basta a gente querer, basta a gente abrir o coração para a ação de Deus fluir na nossa vida, através da Sagrada Liturgia. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação na celebração litúrgica que a própria natureza da liturgia exige e a qual o povo cristão, quem é o povo cristão? Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tem direito e obrigação por força do batismo. É aquilo que eu falei lá atrás. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Não podemos simplesmente vestir a nossa veste, subir no presbitério, fazer o que a gente está acostumado a fazer, mas sem entender aquilo, sem colocar sentimento naquilo que nós estamos fazendo. É necessário isso, e a igreja, a Mãe Igreja, deseja isso de mim e de você, essa participação plena, ativa, consciente, porque senão a gente vira marionete, a gente faz porque os outros nos mandaram fazer aquilo. E não é bem assim. A esta plena e ativa participação de todo o povo, cumpre dar especial atenção na reforma e incremento da Sagrada Liturgia. Com efeito, ela é a primeira e necessária fonte, da qual os fiéis podem aurir. O que é aurir? Tirar lá de dentro, lá do fundo, o espírito genuinamente cristão. Qual que é o espírito genuinamente cristão? Tem uma musiquinha que geralmente se canta na hora do pãozinho das crianças, do Padre Zezinho, que fala assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria
vida muito mais feliz. É isso. Esse é o espírito genuinamente cristão. Nos fazer outro Cristo. É essa a função principal da liturgia. Nos fazer outro Cristo. Esta é a razão que deve levar os pastores de almas, em toda a sua atividade pastoral, a procurarem-na com o máximo empenho através da devida formação. O que nós estamos fazendo agora é só um pouquinho, mas você pode e você deve buscar se formar ainda mais. Eu sei que muitos estão fazendo as aulas, estão participando das aulas EAD, mas sempre sobra um tempinho, não sobra? Então vamos buscar ter um espírito de maior oração. Se nós não temos contato diário com a oração, é bom a gente procurar esse contato, é bom a gente procurar esse contato com o Senhor. Fica o convite e também essa tarefa. Nós, como futuros acólitos, vocês, como futuros acólitos, devem ter um espírito de maior oração. Por vocês que a comunidade vai prestar o culto a Deus, É pela atitude de vocês, pelo gesto, pelo comportamento, que a Assembleia também vai passar a se comportar melhor na celebração eucarística. Podem reparar, vejam a forma que vocês atuavam antes e vão ver a forma que vocês vão atuar depois, se isso não muda na Assembleia também. Daqui a pouco, então, o próximo vídeo. Até já já.